Meus amados irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor, a graça de Deus seja com todos os que o amam em sinceridade. Amém, meus amados irmãos. Nós vamos cantar um lindo hino. Um lindo hino para honra, louvor e glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizendo ao nosso Deus e Rei Jesus. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto nos amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos cantar comigo? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, Senhor Jesus. E assim que Jesus nos deixou, depois de ter nos lavado em seu precioso sangue, alvos como a neve, é preciso que nós creiamos, meus amados irmãos, no que está escrito na Bíblia Sagrada.
Só vale se nós crermos com fé. E se está escrito, foi escrito inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é tudo verdade. Amém? Vamos continuar lendo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 por diante. O título: Os gentios, que somos nós, aqueles que não fazíamos parte dos israelitas, mas depois que Abraão teve aquela fé, teve a fé completa, quando Isaac disse: papai, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, aquelas pedras, e o cordeiro onde está? Aí Abraão disse: Deus proverá, meu filho. A fé de Abraão era tão grande no Deus vivo e poderoso, que ele pensou: meu filho é o filho da promessa. Ele não pode morrer, mas ainda que ele morra, Deus o fará reviver. Que ele era o pai, ia ser o pai das nações da terra. Então, pela fé que Abraão teve, nós nos tornamos aqueles gentios que só adorávamos os ídolos mortos. Hoje nós somos crentes com o nosso pai Abraão. Hoje nós fazemos parte dos israelitas. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Não é aquela cruz de madeira que os apóstolos nunca chamaram ela de Santa Cruz. Chamavam o madeiro, o lenho, que desde o Deuteronômio do Velho Testamento, que era o uso, matar os ladrões e malfazejos na cruz. Não tão judiado como Jesus, amarrados e quebrados as pernas, não era? Se fosse na véspera do sábado, antes de amanhecer o sábado, tinham que quebrar-lhe as pernas. Mas com Jesus foi diferente. Jesus sofreu muito. Ninguém compara o sofrimento de Jesus. Derramou a última gota de sangue dele por nós. Ele estava lavando nossa maldição, nossos pecados. Nós não tínhamos comunicação com o nosso Deus, porque nós espiritualmente éramos mortos. Por isso que nós não tínhamos condições de obedecer um só mandamento. Foi preciso Jesus morrer por nós e dizer: Pai, está consumado. Eu sou a lei, eu sou a força. Com a força do meu Espírito Santo, que vai viver nos meus remidos, vai fazer deles o seu templo, o templo do próprio Jesus, que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus triuno. Valeu, meu Pai. Jesus quis dizer: está tudo feito, Pai. Deus se alegrou, porque estava sendo cumprida uma promessa que ele fez a Abraão há muitos anos. Estava sendo cumprida. Graças a Deus. Hoje nós podemos dizer que somos felizes, que nós sabemos que somos iluminados, que somos o templo do Espírito Santo de Deus aqui na terra, que nós estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para subirmos com Ele para o seu reino de glória. O anticristo de Roma já tomou conta do mundo, a besta, o homem do pecado, filho da perdição. Já tomou conta dos 4 cantos do mundo. Ele agora é a maior autoridade. As autoridades foram se entregar a ele.
Até muitas pessoas que se diziam evangélicas, pastores, ficaram do lado dele. Mas aqueles crentes fiéis a Jesus não vão querer a marca da besta, não vão querer a vacina, não vamos querer a vacina. Vacina de agora para frente de forma nenhuma, que é uma maneira que ele encontrou para levar para o inferno todos aqueles que forem marcados com a marca da besta 666, que é o número do Papa de Roma. Esse número está escrito na coroa dele, que ele usa em dias especiais. Vicarivis Filii Dei somado dá o número da besta 666. Quem receber a vacina com esse número, com chip, que vai levar todos os dados da pessoa naquele chip, ele vai servir de código. Ninguém vai precisar mais usar nenhum tipo de documento, só aquelas pessoas que forem marcadas pela besta. Mas nós vamos ficar nulos no mundo. Vamos ser perseguidos por aqueles anticristos que o mundo está cheio. Tantos quanto a água do mar, que vão ficar contra Jesus, o Jesus verdadeiro da Bíblia Sagrada. E o Papa criou outra Bíblia, que disse que essa daqui está cafona, está atrasada, e ele ia criar uma Bíblia do modo dele. Tudo que Deus diz sim, ele diz não. Tudo que Deus diz não, ele diz sim. É para ter respeito a tudo que não presta. Ninguém pode mais dar um conselho a alguém, porque senão vai ser perseguido. Não se pode mais dizer, aqui está escrito, olha, que eu bordei na máquina. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Josué 24, 19 a 27. Quem é o padroeiro do Brasil? Quem é o dono do Brasil? Quem é o criador do Brasil? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não neguemos a Jesus. Quem negar Jesus, o Espírito Santo sai da pessoa. Não vamos fazer isso. Vamos ter força, lutar a favor do Evangelho, a favor do nome santo de Jesus, que deu a vida dele por nós. Portanto, lembrai-vos de que outrora, antigamente, antes de nós conhecermos a verdade, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, que a circuncisão era como um tipo de batismo, na carne, por mãos humanas. O nosso batismo é espiritual. Naquele tempo, estáveis, dizendo conosco, não é? Naquele tempo, antes de Jesus sofrer por nós não conhecíamos a Deus, não tínhamos comunicação com o Deus verdadeiro, por isso nós íamos após os ídolos, adorando as imagens de escultura que Deus condena, Deus amaldiçoa. Quem faz o ídolo, quem possui o ídolo, quem compra aquele ídolo, leva para casa, a casa que tem ídolos é amaldiçoada, amaldiçoado quem adora, amaldiçoado os templos onde elas são cultuadas, amaldiçoada é a procissão onde elas vão sendo adoradas, amaldiçoado é quem os acompanha. De tanto que Deus tem ira da idolatria, porque é o diabo sendo adorado
Satanás, Lúcifer, no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, o padroeiro do mundo, que tudo que foi criado por Jesus. Jesus é o mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus só, um Deus triuno. Não neguemos esse Deus que nos deu salvação. Sim, naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Veja o que eu disse ainda agora. Nós não tínhamos nada a ver com os israelitas. Eles até nem gostavam da gente, dos gentios. Nós éramos pessoas enjeitadas, rejeitadas lá num canto. Mas, pela fé de nosso pai Abraão, hoje nós fazemos parte da família de Deus. Os israelitas, eles vão se chegar, eles não podem ser marcados. O anticristo já andou lá, já tentou convencê-los, mas ainda não foram marcados nem serão, porque Deus não vai deixar. Antes disso, vai haver a perseguição e através da nossa fé, de nós os gentios, os judeus vão ser salvos. Eles vão olhar e dizer quanta fé dos gentios. E nós que rejeitamos o Messias quando ele veio, esse é aquele mesmo Messias que os gentios adoram. É aquele daquele tempo que fez milagre, ressuscitou mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, prometeu voltar. Eles não acreditavam, mas vão crer através de nós. Por isso que Deus fechou a mente deles para nos salvar. Senão, quem iria tirar a vida de um homem que nunca fez mal a ninguém? Mas eles tiveram ira de Jesus, porque Deus os preparou para isto. Os israelitas, Deus endureceu o coração deles de uma forma que eles viam os milagres e diziam, aquilo é um impostor, ele está curando por meio de Beuzebu, que era um demônio, né? Aí não acreditavam em nada, nem na ressurreição de Lázaro. Então, se naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa da salvação, não tendo esperança e sem Deus no mundo, como é que a pessoa vai se chegar a Deus se nunca ouvi falar nele? O que era que nós ouvíamos falar? Eu ia à casa da minha mãe. Era em Maria, Santa Maria, Rainha do céu, Rainha dos anjos, Mãe dos pecadores, Consoladora dos aflitos, e por aí se ia, né? Uma ladainha, ofício de Maria, rosário para as almas. Tudo que Deus não quer que a pessoa faça, eu fazia, porque eu não sabia. Mas Deus disse que não leva em conta o que nós fizemos no tempo da nossa ignorância. A maldição que nós trouxemos de nossos pais Adão e Eva, fomos lavados no sangue de Jesus. E os pecados que nós pecamos, por não sabermos, não conhecermos a Deus, ele não disse que desses pecados ele nem se lembraria mais, nunca mais. Sim. Promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era tão pouca a nossa fé nos ídolos que eu mesma pedia a Santa Quitéria de Frecheira, depois me virava, pedia a Santa não sei quem lá, porque não tinha fé em nenhum, era tudo uns bolos de barro. Tá vendo? Desde a minha meninice, que eu tinha aquele jeito de fazer, um costume de fazer altar, botava as imagens que tinha lá na parede lá de casa,
e chamava minhas colegas, a mãe ficava do lado porque tinha velas, que eu pedia velhinhas lá, a zeladora, que eu não perdia terço, toda noite, toda noite, toda noite ela rezava terço, Dona Nenê Machado, depois Nega de Sindor, depois Loló, foram muitas do meu tempo. E nada disso servia. Então Deus continua falando, não é? Naquele tempo, por meio de Paulo, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando a gente vê alguém praticando mal, oremos por ele. Depois, se for possível, nós nos achegarmos a ele, a ela, nós podemos dar um conselho, falar na Escritura Sagrada o que Jesus fez por nós. Pela graça de Deus somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que nós não nos vangloriemos, batamos no peito e digamos assim, foi por minha causa que eu, pelo meu esforço que eu fui salva. Pelo meu dinheiro, não. Foi por Jesus, o sangue de Cristo. Vamos continuar. Sim, mas agora é outro tempo, não é? Mas agora, em Cristo Jesus, é muito diferente. A nossa fé hoje é verdadeira. Em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, porque os mandamentos que Deus criou foi para mostrar o que era certo e o que era errado, não é? Para nós ficarmos só com o que é certo, não cometermos erros. Então Deus criou 10 mandamentos. Mas Jesus assumiu essa força, porque sem Jesus, sem o Espírito Santo no nosso espírito nos protegendo, nos guiando, nos livrando dos endiabrados que vivem à nossa volta, nos tentando, nos humilhando, querendo nos derrubar, mas Deus não deixa. O Espírito Santo nos selou. Nós somos selados com o selo do Espírito Santo de Deus. O maligno conhece quem é de Jesus, ele não nos toca. Pode rondar, pode mandar os dele, mas não nos toca. Então, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então, com a força do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, nós podemos garantir, não pela nossa carne, mas pela fé que nós temos no sangue que Jesus nos lavou. Nós podemos dizer, eu não caio naquele pecado porque eu não sou mais pecadora. Eu não tenho mais o maligno, por isso não sou mais escrava do maligno, eu sou livre para andar nos caminhos de Deus. E com Jesus nós temos força de garantir. Não faço, não faço, não faço e pronto. Por quê? Porque Deus me livra de todos os males. Deus está no comando da nossa vida. E de toda a nossa família, até dos nossos bichinhos. Eu tenho tantos milagres para contar de o que aconteceu na minha família, de milagres, na minha pessoa mesmo, e nos nossos bichinhos. Meu Deus, tenho muitos, mas vai ter tempo para isso, se Deus quiser. Sim, mas agora em Cristo, vós que antes, né, antes de conhecermos a Jesus, olhe qual era a nossa condição. Estáveis longe de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não foi por outro motivo, foi pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz,
Tem coisa melhor do que você viver em paz. Todo mundo percebe a paz do crente fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem paz para ele e para dar quem não tem. Ah, meu Deus, como eu tenho que falar. Mas eu ainda tiro um tempinho para falar. Eu já estive falando sobre vários assuntos, mas ainda hei de continuar, se Deus quiser. Tenho muitos milagres para contar. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade, nós não tínhamos comunhão com Deus. Nós não tínhamos comunicação com o nosso Deus. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Podemos dizer, meu Pai, em nome de Jesus, me proteja. Sempre pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ora pelo Espírito Santo de Deus, fala que Jesus Cristo é o Senhor. E quem ora da boca para fora, diz que Jesus é um Senhor morto. Como se ele tivesse sido como um maldito, que nunca tivesse sido nem sepultado, para ter o gosto de ressuscitar. É isso que o maligno quer, enganar as pessoas a vida inteira. Sim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade entre nós e Deus, não é? Tinha uma inimizade por causa da idolatria. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, porque a lei só mostrava os pecados, só nos acusava, mas não nos dava condições de nós nos livrarmos de nenhum. E hoje nós podemos garantir, com Cristo, sou mais que vencedora. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo, e o Brasil é do Senhor Jesus, e aqui o anticristo não manda. Amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. A lei, não foi os mandamentos. Aquela lei que oprimia, porque nós tentávamos e não conseguíamos nos livrar dela, né? Daquela opressão. Mas hoje nós, olhe, temos certeza. Jesus resumiu em 2 os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não sobra espaço para traição. Não sobra espaço para idolatria, para feitiçaria, para paganismo. Amai, e segundo mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que nós não queremos para nós, não podemos dar também ao nosso próximo, não é? Façamos somente o bem. Pronto, Jesus nem falou mais na guarda dos dias, que isso era costume, tirou o dia do sábado. Ele disse, eu e meu Pai trabalhamos todos os dias. Nós podemos guardar, descansar qualquer dia que nós quisermos. E trabalharmos qualquer dia, porque todos são santos e são abençoados. Sim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz.
Amém, Senhor Jesus. Vou continuar mais um pouquinho. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. A cruz significa não aquele madeiro, o sofrimento de Jesus. A cruz mostra o sofrimento de Jesus. Não precisamos andar com cruz. Nenhum apóstolo usava cruz, nem mandava ninguém usar. Porque a cruz nunca foi santa, nem será. Santo é aquele que sofreu nela, morreu por nós, derramou o sangue dele por nós. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou pais a vós outros, que estáveis longe de Deus, e pais também aos que estavam perto, aos israelitas. Só que eles ainda não se chegaram, vai haver o tempo, chegar o tempo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito Santo. Que são três num só, né? Um Deus triuno. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Como é que nós vamos dizer que somos pecadores? Deus detesta o pecado. Jesus morreu pelos pecadores, para nós sermos santos, nos santificou. E Jesus não vem morrer novamente. Ele vem buscar os santificados no sangue dele. Amém, Jesus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito Santo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. O povo diz que Pedro é a pedra. Oh, que mentira! Jesus disse, está aqui com ele. Quem antes de Abraão existir, eu existo. Porque ele é Deus, Jesus é o mesmo Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e